Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a abrir as vossas Bíblias em Salmos, número 143. Obrigado. Amém? Salmo 143, que tem como título Súplica por Libertação. A partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. A igreja pode se assentar. Esse Salmo de Davi, nós estamos vendo que ele aguarda uma resposta. Talvez muitas dessas respostas que ele aguardava, muitos de nós possamos também estarmos aguardando nessa noite. Quando ele faz esse clamor, ouve-me depressa, Senhor, que ele está necessitando de um socorro. E aqui nessa passagem, nós vamos ver que essas respostas que Davi estava esperando, nessa época, esse contato que eles tinham ali com Deus, Deus o abençoaria pela sua graça, resplandecia ali sobre o seu povo. Mas, se por acaso Deus estivesse descontente, ele também viraria o rosto para esse povo, ele esconderia. Então, eles tinham que, por isso ele faz esse clamor, essa súplica, para que Deus o atendesse ali naquele momento. E conhecer o esplendor da face do Senhor significa andar na luz. Ou seja, Deus tem comunhão com quem tem comunhão com Ele. Quando nós pedimos a Deus algo, Ele nos concede. A palavra diz que Ele é galardoador para os que o buscam. Então, é a certeza que nós temos que Deus vai nos ouvir. E nós desejamos também ouvir a palavra. No versículo 8, ele faz assim: Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti levanto a minha alma. Nós também continuamos a fazer isso pela manhã, para que Deus possa nos guiar, para que Deus possa ouvir a nossa palavra. Queremos, o 143, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me no teu bom espírito por terra plana. Ou seja, além de nós queremos conhecer a vontade do Senhor, Ele nos ensina pela sua palavra e também nos mostra o seu caminho. O 11, vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Ou seja, é somente o conhecimento de Deus que nos dá segurança em meio às dificuldades. É ela que nos ajuda a prosseguir diante das situações difíceis. Hoje, eu quero falar com vocês justamente sobre a vontade de Deus.
Eu acredito que muitas das dificuldades e que muitos de nós talvez tenha de fazer a vontade de Deus, não é por não querer obedecer, mas sim, às vezes, por identificar quando e como Deus fala. Por isso que a Bíblia nos recomenda a importância de nós estarmos sempre vigilantes, sempre atentos, porque nós possamos nos tornar insensíveis à voz, à vontade de Deus. Então, esse quando e como Ele fala, muitas das vezes nos dá a dificuldade de entender a vontade de Deus. Mas nós sabemos que Ele tem um plano especial para cada um de nós. Fazer a vontade de Deus deve ser o maior objetivo das nossas vidas. Né? O Salmo 143, versículo 10, ele fala assim, ó, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. E a vontade de Deus, existe a vontade ativa, ou alguns falam a vontade objetiva, e existe a vontade passiva, ou a vontade permissiva de Deus. A vontade ativa, Deus faz. A vontade passiva, Deus permite, deixa acontecer. Então, daí a importância de nós ouvirmos e atentarmos com relação à vontade de Deus. As características da vontade de Deus. Romanos 12, 2, vai dizer assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, aqui nos deixa claro que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas ela nos dá algumas recomendações para que ela seja isso tudo da nossa vida. Primeiro, nós não devemos nos conformar com o mundo. Não devemos seguir esse padrão ou ser semelhante ao mundo. Por isso que ele diz para não conformar. Nós devemos transformar, ou seja, mudar o nosso lugar ou a nossa condição, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, para que ele seja transformado e diferente desse mundo. E a outra é a renovação da mente, ou o entendimento. Ou seja, de modo que possamos pensar, sentir, mudar a nossa inclinação moral e ter a consciência em oposição aos apetites carnais. Ou seja, esse deve ser o nosso entendimento. Essa é a principal característica da vontade de Deus. Se nós tomarmos esse cuidado de não se conformar, de transformar, mudar nossa mente, mudar o nosso coração, de passar a pensar e sentir diferente, ela será boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Muitos de nós hoje estamos passando por determinadas dificuldades. É evidente que faz parte do aperfeiçoamento do cristão, né? Por isso que Filipenses 1,6 diz que aquele que iniciou a boa obra nos aperfeiçoará até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, há uma necessidade desse aperfeiçoamento. Mas muitos de nós estão passando por certas coisas fruto das nossas escolhas. Hoje, o que estamos passando foram as escolhas que nós fizemos lá atrás. E essas escolhas, muitas das vezes, não estavam dentro dessas condições ou dentro dessas características que a vontade de Deus deve ter. Os propósitos da revelação da vontade de Deus. Primeiro propósito da vontade de Deus é para nos orientar. Romanos 12, 11 diz assim, ó, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, demonstrando a importância de nós sermos humildes e sempre fiéis ao uso dos dons que Deus nos concedeu. Então, a primeira revelação da vontade de Deus é para nos orientar, para nos exortar. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do seu corpo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, a vontade de Deus também
ela é para nos exortar. A vontade de Deus para preservar. 2 Coríntios 6,14 diz: não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Mais uma vez, nos tornamos fruto das nossas escolhas. Às vezes, lá na frente, nós acreditamos, queremos fazer uma previsão, e assim saímos fora da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E aquilo que parecia ser muito bom se transforma em um fardo, né? Mas a palavra do Senhor, a vontade dele, quando nós estamos atentos àquilo que ele nos fala, né? Seja a forma que ele usar para nos falar, ela tem a intenção de nos preservar. Ela tem também para nos confortar. Isaías 41:10 diz assim: não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Ou seja, aquele que prometeu, ele é fiel, né? Por maior que seja aquilo que a gente estiver passando, ele prometeu, ele vai cumprir, né? Ele prometeu, ele vai cumprir. E não dá para a gente falar da vontade de Deus sem falar de um atributo de Deus, que é a soberania dele. Nós, muitas das vezes, nos contestamos em cumprir ordens ou a vontade de alguém, porque a gente quer colocar talvez em condição de igualdade. Para isso, em todos os setores da vida secular, existe uma hierarquia, né? Existe ali, alguém que, senão se todo mundo for patrão, né? Fica difícil, tem que ter empregado. Então, a soberania de Deus é um atributo de Deus, ou seja, não possui ninguém além dele e não existe nenhum poder acima dele. É mais um motivo que nós devemos ser obedientes a Deus, porque ele é soberano. Deus é soberano. E por ele ser soberano, nós vamos ver, a própria Bíblia vai nos mostrar a soberania de Deus. Primeiro, ele controla a natureza para os seus propósitos. Isaías 10:15 diz assim: será que o machado pode se gloriar com aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Então, vê que Deus controla a natureza. Nós vemos lá a passagem de Mateus 8, 23 a 27, né, quando os discípulos estavam lá no barco, e aí, né, o Senhor vai até lá e eles ficam ali maravilhados. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, ou seja, Deus é soberano, porque ele controla a natureza com os seus propósitos, né? Deus é soberano porque controla o tempo e as estações. Jó 38, 33 diz assim: você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? É quando Deus repreende a Jó ali e mostra a sua grandeza e sabedoria, né? O Salmo 148, 8 diz assim: fogo e granizo, neve e vapor, ventos fortes que lhe executam a palavra. Ou seja, toda a criação, além que deve louvar o Senhor, não importa quão forte seja o vento, quão forte ou quão devastador sejam eles, o importante é que toda a natureza tem que obedecer ao Senhor. Ele falou, ele ordena, né? Daniel 2, 21 diz assim: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ou seja, é ele quem controla todas as estações. A soberania de Deus. Deus escolheu o seu povo antes de criar o mundo. Está em Efésios 1, 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
Ou seja, foi Deus quem determinou para que eu e você fosse santo. Ele não fez só uma previsão, ó, vamos ver se vai dar certo. Foi uma determinação dele, antes da fundação do mundo. Isso demonstra a sua soberania. A sua soberania também, ele escolheu um povo para se tornar semelhante a Cristo. Está em Romanos 8, o 28 ao 30. Ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conhece, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Aí demonstra, né, as primícias do Espírito, a esperança, a intercessão, a eleição, ou seja, a soberania de Deus na escolha de nos tornarmos semelhante a Cristo. Esse deve ser o nosso grande objetivo. A soberania de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Segundo Samuel 24:1, diz assim: mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai e levante o cesto de Israel e de Judá. Ou seja, Deus ali enviou o castigo àquele povo, porque Ele tem o controle. Segundo Crônicas 18:21, ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vai e faça assim. Aqui a aliança, né, de Josafá com Acabe. Acabe usa de engano ali, mas a justiça de Deus, ela sempre acaba entregando as desilusões, né? Não há ninguém que consegue enganar Deus, né? Então, se pagou um preço caro por isso aí, Acabe por essa situação. A soberania de Deus faz com que Ele tenha domínio sobre o plano das pessoas. 1 Reis 19:13 diz que quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Quando ele foge de Jezabel, né, ele foi ameaçado, vai lá para a caverna, deseja morrer, e ali ele, pensando que ele era dono do plano dele, né? Mas é Deus quem tem o domínio sobre os nossos planos. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, temos que colocar os nossos planos na mão de Deus. Nós vemos também Jó 12:16. Com Ele estão a força e a sabedoria. A Ele pertence o engano e o enganador. Ou seja, as duas partes, né? Não tem para onde fugir, porque Ele tem o controle sobre o plano das pessoas. Não adianta querer passar alguém para trás, ou, se você estiver no outro lado, a justiça de Deus te alcançará. Eclesiastes 9:11 diz: vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Ou seja, Salomão dizendo que as mesmas coisas que sucedem aos justos, sucedem aos injustos, né? Mas que Deus continua tendo controle sobre os planos. Isaías 41:26, que anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber. Quem falou disso antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Ou seja, Deus tem uma previsão infalível, né? Ele determina. A soberania de Deus faz com que Ele também escolha o seu povo para salvá-lo e para purificá-lo. Segundo Tessalonicenses 2:13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade.
Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. A soberania de Deus faz com que Ele levanta e faz cair governantes. Nós vemos aqui em Deuteronômio 2:33, é o Senhor nosso Deus, o entregou em nossas mãos e nós derrotamos a Ele, aos filhos dele e a todo o povo. É uma passagem, lá do Velho Testamento, aonde é Deus que tem o controle. Nós estamos agora nesse momento de política e algumas pessoas, até se aborrecem com o outro, muitas das vezes até há tragédias com relação a isso. Mas as pessoas esquecem de quem levanta e quem faz cair, tudo está no controle de Deus. Eclesiastes 4:1 diz: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Ou seja, continua nessa questão que ele levanta e cai os governantes. A soberania de Deus faz com que ele tenha um plano para o seu povo e irá cumpri-lo. Juízes 14:4. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aqui é a história de Sansão, quando vai em outro local e ele deseja, uma outra mulher que não fosse lá da sua parte. Então a gente vê que Deus tinha um plano com ele e ele acaba querendo se desviar desse plano. E há uma consequência, Mas, para o Senhor, Ele tem aí um plano para o seu povo e Ele irá cumpri-lo. Efésios 1:5 diz que nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Agora, como Deus revela a sua vontade? Nós vamos ver que Deus revela a sua vontade, primeiro, através da sua palavra. O Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vamos ver que o Salmo 119, 9, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele. Então, a forma, Deus revela a sua vontade através da sua palavra. Essa é a forma absoluta de Deus revelar. Apesar dele ter falado, apesar dele, não foi ouvido, não deram ouvido a isso aqui. E aí Manassés acabou fazendo isso. Levou Judá a pecar, fez muito pior do que os amorreus, e ainda levou o pessoal a pecar com os ídolos dele. Deus revela a sua vontade através dos profetas. Então o Senhor falou por intermédio dos seus servos aos profetas. Aliás, irmãos, essa passagem de Manassés está em 2 Reis 21:10, tá? E não no Salmo 119. 2 Reis 21:10. É que Deus revela através dos seus profetas. Essa questão de Manassés, os profetas falaram com Manassés, orientaram a ele sobre o que o Senhor tinha falado, e ele resolve desobedecer. E aí a consequência é que ele leva o povo de Judá a pecar contra os ídolos dele. Deus revela a sua vontade através das circunstâncias. Nós vemos lá em Juízes, capítulo 7, o versículo 13 ao 14, quando Gideão, em um determinado momento, fala que um momento que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho e dizia: eu tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos medianitas, e chegando a uma tenda,
bateu nela, de sorte a fazê-la cair, e a virou de cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu seu companheiro, dizendo: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo este arraial. Quando Gideão ouviu essa narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus voltando ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Então, ou seja, Deus também revela a sua vontade através da circunstância. Então, aqui, um sonho que alguém teve. Deus revela a sua vontade através de conselhos de pessoas capazes. Provérbios 24, 6 diz: porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Deus revela a sua vontade através de sinais claros e específicos. E aí nós temos, novamente, em Juízes 6, 36 ao 40, quando Gideão, faz aquela prova, se o orvalho estivesse somente no velo e a terra ficasse enxuta, ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, através de sinais claros e específicos, Deus revela a sua vontade através da paz no coração. 1 João 3, o versículo 18 ao 19, diz: amados, se o coração não nos condena, temos confiança com Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora, o que é preciso para eu conhecer a vontade de Deus? Nós vimos as características, que ela é boa, perfeita e agradável. Nós vimos os propósitos dela. Nós vimos que Deus é soberano, Nós vimos como Deus revela a sua vontade. E agora, o que é preciso para saber ou para conhecer a vontade de Deus? Primeiro, nós devemos nos esforçar, porque se nós ficarmos de braços cruzados, nós não vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a primeira coisa é nascer de novo, ou seja, reconhecer a nossa condição de pecador. Reconhecer a nossa natureza, herdada por Adão, também chamada de natureza adâmica. Ao reconhecer essa condição, nós, ao nascer de novo, nós deixamos o velho homem e renascemos para uma nova liberdade em Cristo. E nessa liberdade em Cristo nós devemos prosseguir, sempre procurando, viver uma nova vida, que é o que a regeneração faz. Nos dá a oportunidade de vivermos uma nova vida. Regeneração é gerar de novo. Então, nós somos uma nova pessoa. A outra coisa para saber a vontade de Deus é ter uma compreensão espiritual. Muitas coisas que acontecem no mundo material, às vezes têm influência espiritual. Às vezes é um comentário, alguma coisa, aquilo acaba ocasionando uma reação do maligno, se a gente não tiver, nem tudo é demônio, não pode achar que tudo é isso, mas que há influência, muitas das vezes, no mundo material, há uma influência do espiritual. Nós vemos isso em Mateus 16, versículo 22, 23, quando Jesus repreende a Pedro, dizendo que Satanás estava por trás das palavras dele. Então, a importância de ter essa compreensão espiritual é de ter o discernimento.
1 Coríntios 2,15 diz assim, ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Né? Então, uma das coisas para saber a vontade de Deus é ter uma compreensão espiritual, ou seja, o discernimento, para que nós possamos levar uma vida de alto nível, né? Ou seja, uma vida na presença de Deus. Para saber a vontade de Deus, é importante obediência à sua palavra. Muitos de nós, às vezes, não obedecemos a Deus diante das decisões que não nos agradam, porque muitas das vezes nós queremos que Deus trabalhe na nossa vida da forma que nós queremos, e não da forma que Deus quer trabalhar. E ao fazer isso, nós vamos na contramão daquilo que Deus quer para nós. Esquecemos que a vontade dele é soberana e que a vontade dele é bênção para as nossas vidas. Nós, às vezes, queremos servir por vista e não por fé. E isso, às vezes, nos leva a caminhos, né, que acabam caindo em algo não muito agradável. Né? Mas, no seu tempo, tudo virá à tona. Então, a melhor forma de nós sabermos a vontade de Deus é na sua palavra. Né? Nós vamos saber a vontade dele, sabendo que ela é soberana para as nossas vidas. E o projeto dele para nós é melhor do que os nossos. Instrumentos para nós confiáveis, né? Para conhecer a vontade de Deus. É a palavra do Senhor, que nós devemos examiná-las constantemente. Buscar ver minuciosamente, porque é a Bíblia que nos vai ensinar o que fazer, como fazer e quando fazer. É o livro mais atual e ali estão as respostas, né, para tudo aquilo que nós precisamos. Josué 1,8 diz assim, medita nela de dia e noite e farás prosperar o seu caminho e prudentemente te conduzirás. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, certamente ela nos conduzirá aos melhores caminhos. Porque Deus não é uma, mas Ele é a única resposta para os nossos maiores problemas. Somente nele nós temos isso. Compreender toda a vontade de Deus acontece quando nós estudamos a palavra e ela passa a fazer parte das nossas tomadas de decisões, porque assim nós vamos respeitar a vontade de Deus. A outra questão é uma vida constante de oração, a conexão com Deus. Quando nós conectamos com o Senhor, passamos a receber as suas orientações. Fica mais fácil ouvir a voz do Senhor quando nós estamos orando, porque Ele sempre fala conosco. A outra é o bom senso e os bons conselhos, os sábios conselhos. A sensibilidade do que é bom e do que é correto, essa sensibilidade nos ajuda a tomar boas decisões. Os sábios conselhos. Quando a pessoa não possui a mente de Cristo, não gosta de ouvir conselhos, assume uma posição arrogante e soberba, mas quando o Espírito Santo habita no crente, ele entende que às vezes até o ímpio pode passar algum conhecimento, como foi o caso lá, né, de Jetro com Moisés. Né? E a própria Bíblia fala que até o tolo calado é sábio. Né? Então, mas existe bons conselhos. Quais os resultados, né, da vontade de Deus? Ela vai nos trazer paz. Né? Mesmo que haja as lutas no mundo, mas nós vamos ter paz interior. E paz é algo que não se dá para explicar, dá para a gente viver. É muito difícil você conseguir
e explicar a paz. Mas o mais importante, se nós tivermos o cuidado de entender a soberania de Deus, se nós estarmos atentos àquilo que Deus quer falar conosco, as formas que Ele tem, com certeza, a vontade de Deus para a nossa vida será boa, perfeita e agradável. Que Deus possa continuar abençoando grandemente os irmãos.